Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, conforme a hora que o senhor e a senhora estiverem nos assistindo. Aqui falamos do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL, Marcelo Paes Barreto, para mais uma reflexão. Não é palestra, não temos palestrantes nem palestras, somos professores. Mas não somos pesquisadores nem oradores. Nós somos estudantes. Procuramos estudar de 1 a 4 horas por dia as obras seguras da doutrina espírita, que é uma ciência, uma filosofia profunda e uma religião. Porque com os esclarecimentos da verdade, das leis de Deus, nos leva com mais segurança a encontrar o nosso Pai, o nosso Criador. De maneira que estamos no nosso núcleo, que é um núcleo de estudos, de incentivação ao estudo. Só o professor de verdade, ele não ensina nada dele. Ele tira tudo dos livros seguros, que é o primeiro a conhecer os livros seguros. E daí passa as lições para os seus alunos. Somos todos alunos, todos. Hoje nós vamos fazer uma reflexão estudando o Evangelho, com Martins Peralva, editora FEB, dos tempos que só editava livros seguros. Estudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o único roteiro para sermos verdadeiramente cristãos. A lição número 1. Nos instantes da vida interior, permitidos pelas lutas que se renovam dia a dia, volve o homem o olhar para o futuro, cheio de esperança, na certeza de que a terra conhecerá dias melhores, quando vier a se inundar das sublimes vibrações da fraternidade legítima. Jesus, quando esteve aqui, ele falava muito isso com os seus amigos nos bate-papos. Ele dizia que ele tinha vindo para ajudar a instalar no coração de cada um o reino de Deus. Ou seja, para ajudar a cada um a procurar a estudar as leis feitas por Deus, para seguirmos essas leis. E o Cristo, Jesus Cristo, escreveu 4 evangelhos. Deixou através de seus amigos 4 evangelhos: Mateus, Lucas, João e Marcos. Então ali, hoje, nós temos reunidos aqui, em 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados. Quem consegue estudar de verdade, se estudar isso aqui de 1 a 4 horas por dia, relendo 6 vezes numa encarnação, pesquisando o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, pesquisando o livro Céu e o Inferno, a Gênese, pesquisando os livros seguros que indicamos, essa criatura começa a verificar que de dentro dela está saindo o verdadeiro conhecimento da verdade. Logo, seu futuro será muito melhor, segundo as suas próprias obras. Segundo as suas próprias obras. O homem crê nesse futuro. Ele só não quer descobrir, não quer estudar, não quer pesquisar.
Por isso luta e sofre, confia e espera. Luta e sofre, confia e espera o advento de uma fase áurea, rica de espiritualidade e não de materialismo. Rica de espiritualidade. É quando você começa a conhecer o seu espírito, que é você de verdade, criado por Deus, simples e ignorante, sem conhecimento, livro dos Espíritos, mas com todas as faculdades para alcançar a perfeição, pelos seus esforços. Aí você vai saber o que é um homem inteligente, um homem prudente, cauteloso, educado, cumpridor das regras divinas e cumpridor das regras do direito que estejam em vigor no Estado democrático de direito como o nosso, um dos mais organizados do planeta. Então ele começa a só praticar o bem. Ele passa a ser um bem-aventurado, porque ele passa a exercitar, aonde ele estiver, a humildade, a misericórdia, o coração limpo. Ele passa a ser um brando, um pacífico de verdade, um pacificador. Luta e sofre, confia e espera o advento de uma fase áurea, rica de espiritualidade, com inteira ausência dos sentimentos inferiores que emolduram indiscutivelmente a fisionomia do mundo atual. A ausência um dia nós vamos ter a ausência do ódio que provoca a guerra, a ausência do orgulho e da vaidade que favorece a prepotência. Você vê muito isso ainda nos meios religiosos, a prepotência, a metideza a saber tudo. A ausência do ciúme que acende o fogo do desespero. A ausência da inveja que estimula a discórdia. A inveja que estimula a discórdia. Você vê muito isso nos meios religiosos. A ausência da ambição que abre o caminho à loucura. Esse mundo melhor não pertencerá exclusivamente aos nossos filhos e netos. Pertencerá a nós mesmos, às nossas individualidades espirituais, empenhadas hoje na construção desse mundo feliz. Esse mundo feliz começa agora com a nossa reforma íntima, a nossa renovação para o bem. Mas isso tem que ser com base no estudo, todo dia, de 1 a 4 horas, para o resto da vida, só estudando e praticando. Pela reencarnação, estaremos amanhã, de novo no cenário terrestre, aqui ou em qualquer parte, utilizando outros corpos, prosseguindo destarte experiências evolutivas iniciadas em remotos milênios. Amanhã, na ceifa, colheremos o fruto do nosso plantio de hoje. É aí que está o preparo do futuro, cada um de acordo com suas obras. Por isso Jesus chamou a atenção para conhecermos a verdade, darmos valor às coisas do Espírito e começarmos a abandonar as coisas do materialismo, desse materialismo irracional que está dominando a nossa sociedade na política, na medicina, no direito e nas religiões. No entanto, na atualidade, uma série de indagações invadem o nosso espírito. De que valem imponentes cidades e pontes maravilhosas, interligando continentes, naves assombrosas,
cruzando o espaço em todas as direções e soberbos empreendimentos de medicina, se apesar de todo esse arrojo e toda essa audácia do pensamento humano, continuamos em maioria deficientes de espiritualidade. Continuamos em maioria deficientes de espiritualidade. Passamos o dia inteiro perdendo o tempo daquele dia, só com coisas fúteis, com palestras que não dizem nada, com livros vazios, lindos por fora, vazios por dentro, em vez de seguir os livros seguros, as obras seguras. Somos especialistas no materialismo ilusório que comanda o mundo. Permanecemos, em verdade, mendigos de amor, indigentes de bondade, maltrapilhos de compreensão, estátuas vivas do egoísmo. Com o nosso Senhor Jesus Cristo, teve início na Terra a preparação espiritual da humanidade. Um dia seremos humanidade, onde trataremos todos como irmãos e seremos tratados iguais, com fraternidade, com respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Para os jubilosos dias do futuro. Depois dele, como legatários de valiosos patrimônios, espalharam-se os discípulos por toda parte, visitando cidades e aldeias. Então nós vamos ver a necessidade hoje do homem de hoje, sem o conhecimento e principalmente sem a assimilação evangélica, tão cedo não conhecerá o mundo dias melhores. As pessoas não querem estudar o Evangelho, eles querem lê-lo uma vez, um pedacinho por semana, achando que isso resolve. Os alunos passam 30 anos, todo dia, 4 horas na escola, estudando. É isso que nós temos que fazer em casa. Criar o nosso cantinho de estudo de 1 a 4 horas por dia. Conhecer esse Evangelho, implantar esse reino dentro de nós, para sermos verdadeiramente cristãos, obreiros do Senhor. Mas se o espírito do cristianismo não for realmente sentido e aplicado, o mundo de amanhã, o decantado mundo do 3º milênio que já estamos, assemelhar-se-á a imensa necrópole com soberbos e glaciais sarcófagos. É isso que estamos vendo: guerras, as mortes, as drogas, as bebidas, tudo. Os livros sensacionalistas de última hora, a mediunidade sem segurança nenhuma se espalhando por aí, e os livros seguros, e o Evangelho de Jesus, o livro dos Espíritos, ficando cada vez mais nas prateleiras. Por isso, a civilização do 3º milênio ficará retardada se cruzarmos os braços e não espiritualizarmos as aquisições humanas. Mas o coração que, pela força do Evangelho, se ergue para o amor, a luz dentro da eternidade, que nunca mais se apagará. Quem vai acender essa luz somos nós. Deixe brilhar a sua luz. Comece a estudar. Comece a se reformar. Comece a fazer meia hora de meditação para saber como está o seu comportamento. Como você está tratando a você e a seus irmãos. Se você a cada dia está subindo os degraus da perfeição, aproveitando o tempo desta encarnação oferecida por Deus. Muito obrigado pela atenção, boas reflexões em livros seguros, boa reforma, bom empreendimento como um verdadeiro cristão.
Tudo de bom.